O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Deixa que eu conto! Deixa que eu conto! Programa Deixa que eu conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, crianças! Aqui é a Kêmela, Educação de Histórias. E aqui é a vovó Cici, do Espaço Cultural Pierre Verger. E nós estamos juntas para apresentar para vocês mais um programa Deixa que eu conto. O Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify e basta procurar pelo podcast Deixa que eu conto no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/Unicef Brasil. E também pode seguir a gente no Instagram e TikTok no @Unicef Brasil. E para curtir também a nossa página, basta procurar Unicef Brasil no Facebook. Todos os episódios, também estão disponíveis no nosso site unicef.org.br. Turma, o nosso assunto hoje é um assunto que envolve o passado, o presente e o futuro. As fotografias, elas registram, elas guardam tudo que há de mais bonito das nossas lembranças. Elas guardam momentos do passado, coisas bonitas que aconteceram há muito tempo atrás. Você já viu os álbuns de família aí na sua casa? Elas são às vezes em cor preta e branca, às vezes coloridas. Você já viu? Corre aí, pega um aí na sua casa, pede a sua mãe, seu pai, a sua avó, a pessoa adulta que cuida de você. Eu tenho certeza que por aí deve ter algum álbum de fotos. Vó, a senhora tem muitos álbuns de fotos? A senhora gosta muito de fotografias? As fotos de quando vovó era pequena estavam com minha mãe. E agora quem está tomando conta é a minha irmã mais nova, que ela é tão nova que poderia ser filha da vovó. Então, ela que está com estas fotos, e vou dizer a vocês, todo mundo sabe que vovó tem 81 anos. Então, não era comum as fotos coloridas. E elas são todas em preto e branco. Sim, é verdade. Eu não tenho fotos em preto e branco, mas as fotos da minha mãe quando era jovem, da minha avó e de outros membros da família eram assim. Sabe, gente, antigamente as pessoas, para tirar uma fotografia, precisavam clicar. Mas não era no celular não, porque celular nem existia ainda. Numa máquina fotográfica. E dentro dessa máquina, parecia uma coisa mágica, pessoal. Existe uma película que se chama filme. E nessa película, a imagem refletida fica ali, presa, grudada. Até que depois disso, o fotógrafo retira aquele filme, aquele rolo, parece um rolinho. Procura na internet. A sua família com certeza vai te ajudar a encontrar. Então, o fotógrafo pega aquele rolinho, tira da máquina e faz um processo químico fantástico. Parece uma alquimia. Parece até mágica, né, vovó? Com certeza. Sabe, uma pessoa que eu adorei ela em vida, gostava muito e chamava de pai, trabalhava com isso. E vovó Cici viu o laboratório dele, aonde ele conseguia revelar essas fotos. Tá vendo só? Parece um mistério. As fotos ficavam escondidas, elas eram reveladas. Vê que maravilha. Ô vó, qual era o nome desse fotógrafo tão querido? Esse fotógrafo chamava-se Pierre Leopold Edouard Verger. Nasceu em 1902 em Paris, na França. E como é que a senhora conheceu ele? Se ele morava na França, ele morou o tempo todo lá? Não, Pierre Verger, muito jovem, perdeu seus pais. Então, ele tornou-se um viajante e aprendeu a arte da fotografia. E então, ele, vindo ao Brasil, contratado por uma revista chamada O Cruzeiro, tornou-se então muito conhecido aqui. Mas ele, além da Bahia, ele viajou muitos lugares com a máquina fotográfica dele?
Sim, ele viajou praticamente o mundo inteiro. Mas eu fiquei sabendo que a senhora teve muito acesso, ficou bem pertinho. A senhora até mesmo falou, né, que teve acesso ao laboratório, via como ele revelava as fotos. A senhora pode contar um pouco do que a senhora via nessas fotografias? Que elas eram iguais às que todo mundo fazia ou tinham algo de diferente nelas? Ah, as fotos dele tinha algo de diferente. Elas são super variadas. Vocês sabem quantas fotos ele tem? Vocês jamais irão imaginar. Ele tem um arquivo na casa dele de 62 mil fotos. Uau, é muita foto, vó. Muita foto. Vovó conseguiu trabalhar com ele numa oportunidade que ela teve ao conhecê-lo em uma cerimônia de orixás. Então foi a primeira vez que eu o vi pessoalmente. Como a vovó disse, ela já conhecia as reportagens dele na revista O Cruzeiro. Então, pessoalmente, foi numa cerimônia para orixá. E vovó jamais imaginou na vida dela que um dia ela fosse trabalhar fazendo legendas para alguns dos seus 62 mil negativos. Mas é claro, eram negativos e fotos, né? Vocês entendem? Por exemplo, a gente para fazer uma fotografia tem que ter o negativo. Porém, Pierre Berger era diferente de qualquer outro fotógrafo. Ele não dizia para as pessoas fazerem pose. Ele tinha uma máquina mágica chamada de marca Rolleiflex. Ele chamava Rolleiflex a máquina. Então, essa máquina mágica era colocada no pescoço dele e ficava na altura da barriga. Ele não fazia como os outros fotógrafos fazem, bota assim a câmera no olho, não. Ele botava na altura da barriga, botava uma imagem e começava a clicar, ia mexendo com o corpo. Então, é muito interessante, porque vovó trabalhou em 11 mil negativos, mas às vezes uma fotografia, para chegar no ponto final, ela era clicada até 10 vezes. E cada vez que vovó Cici juntava os negativos, vovó via uma coisa diferente numa mesma fotografia. Então, as fotografias dele eram muito interessantes, porque ela contava histórias. E ele andou o mundo inteiro. A Ásia, a África, a própria Europa, onde ele nasceu. Ele andou pelas Antilhas, pela América do Sul. E vou dizer mais, vovó não conhece as 62 mil. Vovó só conhece 11 mil. 11 mil são muitas fotos com muitas lembranças maravilhosas, né, vó? Mas, por falar em lembrança, será que existe alguma história que o Pierre Berger contou para a senhora? Alguma história dessas sobre os orixás ou sobre outros povos da África? Existe alguma dessas histórias que não saiu da sua memória? Das histórias que Pierre Berger estudou, tinha muitas histórias. Sabe, crianças, ele tem no arquivo dele, na Fundação Pierre Berger, um trabalho como babalaô, porque ele era um babalaô. O nome de Ifá dele era Fatumbi, que quer dizer renascido para Ifá, ou aquele que veio do outro lado do mar para Ifá. É que quer dizer Fatumbi. O Ifá que nasceu longe da terra dele. O Otum é ligado à distância, a outro país.
Então, quando diz renascido para Ifá, é que ele nasceu em outro lugar, mas para Ifá. Ou ele veio de outro lugar para o país de Ifá. E ele tinha, gente, 300 histórias. 300 histórias, todas guardadas. E vovó vai contar uma das histórias. Existia uma rainha que tinha um filho chamado Arira. Ele era um menino de seus 3, 4 anos que ele tinha o corpinho todo queimado. Sabe, contam que vocês sabem que na África, para se iluminar os lugares, tinha que se fazer uma fogueira. E todas as vezes que esse jovenzinho, Arira, via o fogo, ele saía correndo de junto da mãe ou da mão de qualquer pessoa que estivesse tomando conta dele. Ele saía numa rapidez que ninguém conseguia pegar ele e pulava dentro do fogo. E agora? Quem ia entrar dentro do fogo? Ele entrava no fogo e quando ele saía do fogo, ele estava todo queimadinho. A pelezinha dele estava toda empolada. Aí, aquela pele curava, mas ficava aquela bola de carne, aquela coisa que as pessoas que se queimam ficam. E o menininho tinha um corpo todo queimadinho. Só o rostinho dele que não era queimado. Mas cabeça, pescoço, bracinho, as mãozinhas não eram queimadas nem os pés. Mas o resto do corpo era todo queimado. Todas as vezes que ele via o fogo, ele se soltava de qualquer lugar e entrava dentro. Então, a sua mãe vivia muito triste. Aí pegou o menino e foi sair um dia e foi procurar um babalaô que pudesse consultar Ifá. Sabe quem é o Ifá? É o deus da adivinhação. Para dizer se ele poderia ajudá-la conseguindo um remédio, um encantamento que curasse o filho dela, que nunca mais o filho dela se atirasse dentro do fogo todas as vezes que visse uma fogueira. Então ela andou e foi até o babalaô. Chegando lá, mostrou o filho e disse: Senhor babalaô, eu queria que o senhor consultasse a Ifá para ele me dizer o que eu poderia fazer para que meu filho, todas as vezes que contemplasse o fogo, não se atirasse dentro. Então, o babalaô fez o jogo a Ifá. E Ifá deu a seguinte resposta: Sim, mãe, existe um jovem que pode curar o seu filho. Esse jovem chama-se Oxumari. Esse jovem tem uma grande, ele é identificado porque ele tem uma grande trança, sabe? Uma trança muito longa. E ele está sempre vestido com uma bata cheia de talismãs. É um jovem muito silencioso que mora na floresta. É só ela perguntar que ela vai encontrá-lo. Só ele pode curar seu filho. Assim, o babalaô fez. Falou a Iemanjá, que no caso era o nome da mulher, que havia sim um jovem que poderia curar o filho dela. Esse rapaz chamava-se Oxumari. Morava na floresta, no final daquela cidade. Então, Iemanjá, muitos dias, andou pela cidade se informando qual era o caminho para encontrar esse jovem. E todos diziam: nós conhecemos esse jovem sim. Ele é silencioso e sempre vem à feira. Compra suas coisas e volta para a floresta. A senhora pode ir por esse caminho perguntando que todo mundo vai lhe informar. Ela andava. E o menino, amarradinho nas costas dela, como se carrega a criança na África. Então ela parava numa porta quando ela cansava, saudava o dono da casa e perguntava:
por um acaso vocês conhecem um jovem que tem uma longa trança e usa uma bata cheia de talismãs? E as pessoas, sim, ele mora na floresta, no final desse caminho. E assim ela perguntou a primeira, a segunda, a terceira vez, nunca desistia, e sempre eles dizendo, sim, conhecemos. Ele tem uma longa trança, tem uma bata cheia de talismãs e mora na floresta. E terminou então a cidade, e ela entrou na floresta. Aí ela já não tinha mais informação, mas ela não desistiu. Ela seguiu em frente quando ela viu uma casa. Então ela disse, só tem essa casa aqui. Então só pode ser aqui que esse jovem mora. Aí pegou, botou um pano no chão, mandou o pequeno Arira ficar ali sentadinho. Imediatamente ela pegou uma faca que ela tinha. A faca era mágica, ela cortou uma porção de plantas, mas plantas que ela podia cortar. E fez uma casa para ela morar. Uma casa com 3 paredes, bem pequenina, e uma pequena portinha, aonde ela deixava aberta. Entrou, botou seu garotinho lá dentro e ficou tirando o que ela levava. O que ela levava? Uma grande cabaça. Botou no cantinho, tirou uns panos, umas coisas de comer e deu comida a seu menino. Começou a se organizar quando ela ouviu uns passos na folha seca da floresta. Ela chegou na porta e quando ela olhou, qual não foi sua surpresa? Lá estava o belo jovem de tranças e uma roupa muito interessante, uma grande túnica cheia de talismãs. Então ela virou e perguntou, Oxumaré? Aí ele olhou para ela, saudou-a e ela disse, eu quero lhe falar, meu filho, eu tenho um menino que chama Arira. Todas as vezes que ele contempla o fogo, ele se atira dentro. E Ifá me disse que eu te procurasse, porque você pode curar o meu filho. Então o jovem Oxumaré disse, a senhora confia em mim? E ela disse, sim, meu filho, eu confio em você. Então ele disse, então me entregue seu filho. Cuidarei dele 7 dias. Nesses 7 dias você não pode me perguntar por ele. Vai me ver chegar, sair e voltar. Não me pergunte por ele. Ela disse, está bem, meu filho, eu confio em você. Pegou o jovenzinho, entregou ao rapaz e disse, vá, esse é seu novo irmão. E o pequeno Arira acompanhou o Oxumaré. Passaram-se 7 dias. Todos os dias, a mulher via o jovem sair pela manhã e voltar à noite. E ela muito ansiosa, porque ela não via nem o choro do pequeno Arira. Mas ela sabia que não poderia perguntar nada ao jovem. Para passar o tempo, ela fez um tear e começou a construir um pano longo, comprido, muito bonito, que a gente que é feito no culto de orixá chama de pano da costa. E ela fez um longo pano da costa, nas cores azul celeste, e botou uns fios vermelhos, dourados e prateados. E isso tudo era para passar o tempo. Ela fez também belos colares de búzio e uma bela coroa. Passaram-se 7 dias e ela ansiosa e trabalhando no tear, fazendo colares de búzio e enfeitando a bela coroa. Quando foi no 8º dia de manhã que ela chegou na porta, lá estava o jovem Oxumaré e disse, mãe, venha ver seu filho. Então, ela ficou muito feliz, porque pela primeira vez aquele jovem adotado chamou-a de mãe.
Aí pegou, foi com ela até a cabana. Quando ela chegou na cabana, ela teve uma surpresa. De longe a cabana parecia pequena, mas quando ela entrou, ela viu que era imensa, imensa, imensa. E ela olhava para o teto da cabana, ela nunca tinha visto tantas cabaças cheias de mistérios. Muitas, muitas cabaças. E ela olhava tudo muito bem cuidado, e lá, bem no fundo, uma criança muito bonita brincava. Mas ela queria era o seu Arira. Onde estaria o seu Arira? Então ele foi levando até perto do menino e disse: minha mãe, aqui está seu filho, meu irmão. Aí ela: não, esse não é o meu filho. Meu filho tem o corpo todo queimado, todo empolado. Ela disse: então, esse é o seu filho. Eu não disse a você que quando ele viesse, se você confiasse em mim, ele sairia daqui muito bem, outra pessoa. E lá estava o pequeno Arira com a pele linda, 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 linda. E ela disse: será que meu filho está curado? Aí ele disse: sim. Aí ela disse: como eu vou saber? Ele disse: espera um instante. Aí fez uma fogueira. Então, quando a fogueira estava muito, muito grande, muito alta, o pequeno Arira dançou em volta da fogueira, passou de um lado para o outro, mas nada tocou o seu corpo. Nada, nada, nada. E ele cantava e dançava em volta da fogueira, passava no meio do fogo, e ela ficou encantada com o que tinha acontecido. Agradeceu ao jovem e disse: eu tenho uma recompensa para você. Aí o jovem apagou a fogueira, pegou o irmão e veio segurando na mão dele e a mãe segurando no outro. E foram até a cabana que Iemanjá tinha construído. E lá então ela vestiu o jovem Oxumaré com um tecido lindo, a mais bela roupa que ele já tinha colocado em seu corpo. E chegou nos seus braços, encheu de colares de búzio, nos seus pés e nas suas pernas, encheu de colares de búzio, fez uma bela coroa, transformou o jovem num belo príncipe. E quando o menino saiu do lado de fora, a própria natureza se estremeceu com tanta beleza. Imediatamente vieram nuvens, ficaram sobre o menino e começou a chover. Imediatamente todas as cores que tinham naquele alacá, elas resplandeceram, transformando então o menino no arco-íris. Todas as cores do pano subiram para o céu. Então a mãe cantou: Oxumaré, lele male Oxumaré, lele male alacá, lele male Oxumaré, Oxumaré, lele male Oxumaré, lele male alacá, lele male Oxumaré. Alacá, moborum, lodadeu, Oxumareu. Alacá, moborum, lodadeu, Oxumareu. A primeira cantiga está dizendo: Oxumaré, arco-íris, lele male Oxumaré, que é o dono de pequenas cores. Lele male alacá,
Você se veste com essas cores. Lele, male, Oxumaré. O arco-íris tem pequenas tiras de cores. Oxumaré. Lele, male, Oxumaré. Lele, male, aracá. Lele, male, Oxumaré. A outra cantiga que vovó cantou é Alacá, moborum, lodadeu, oxumareu. Alacá, moborum, lodadeu, oxumareu. Alacá é a roupa que ele está vestido. Alacá, moborum. Ele tem a cor do céu. A mesma cor que o céu tem na roupa dele. Lodadeu. E ele tem uma coroa cheia de dinheiro. E ele está vestido com uma coroa que tem muito dinheiro dentro. Alacá, moborum. Ele está vestido com as cores do céu. Lodadeu, tem uma coroa cheia de dinheiro. Oxumareu, o arco-íris. Então, existem lendas que dizem que o arco-íris vem de dentro d'água e vai pelas nuvens até o céu, brilha nas nuvens e no céu, e depois, com a chuva, ele entra para dentro do rio de volta. E há quem dizem que na beira do rio tem um pote cheio de dinheiro. Vovó não sabe. Agora que vovó sabe é que no fundo do rio tem uma rainha que ele é apaixonado por ela e é por isso que ele sempre está dentro do rio, não é? Porque vocês já repararam que todas as vezes que chove aparece o arco-íris. Vocês já viram isso? E vocês já viram como a natureza fica alegre? Ela fica muito alegre, muito alegre. Ela fica tão feliz, mas a natureza fica tão feliz, a floresta fica tão alegre que vovó vai cantar. Ojo matindolai, ojo, otumare, ojo matindolai, ojo, okuababao, ojo matindolai, ojo, Oxumaré, ojo matindolai, ojo, okuababao. A benção, vovó. Muito obrigada por mais essa história. E é assim que a gente termina mais um episódio de Deixa que eu conto, com o encanto, a beleza, o brilho e a alegria de Oxumaré. Que as luzes dele, que as luzes e as cores de Oxumaré invadam os nossos dias e que nós tenhamos muita felicidade e muito axé. Vovó, manda um beijo para as crianças. Um beijo para todos vocês de vovó Cici. E como tia Kemla falou, que as cores de Oxumaré iluminem os nossos dias e de nossas famílias e do mundo inteiro. Vovó Cici deseja isso a vocês e até o próximo Deixa que eu conto. E para você que gostou tanto do nosso programa, que quer participar, quer interagir, manda uma cartinha, manda um e-mail para deixaqueuconto@unicef.org.br. Quer continuar acompanhando todas as atividades e os bastidores dessa nossa grande aventura que é essa produção do podcast Deixa que eu conto? Acessa também @caçando histórias. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar,
conhecer-se, participar e explorar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, e espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. O Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Quer ouvir esse episódio outra vez? Quer conhecer um pouco mais das histórias de Pierre Verger e tudo mais? Você pode nos encontrar no Spotify, procurando pelo podcast Deixa que eu conto no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/Unicef Brasil. E também pode seguir a gente no Instagram, no TikTok, no @Unicef Brasil. Além disso, você pode curtir a página Unicef Brasil no Facebook. Todos os episódios estão disponíveis lá no site unicef.org.br. Até logo, um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, vó. Outro para todos vocês. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Deixa que eu conto. Deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.